Bom, quando a gente fala então dessa questão do correlacionismo, tal como foi inaugurada, né, de acordo com esse diagnóstico acerca da era do correlato por Kant, a gente está falando, portanto, justamente desse embaçamento da nossa relação direta com o mundo. Há uma intermediação, e essa intermediação que constitui, digamos, primeiramente, a nossa capacidade de cognição, né? Em particular, a nossa capacidade de ter intuições sensíveis que, como eu estava dizendo, no encontro síncrono, são as intuições que Kant admite. Intuições sensíveis, intuições que vêm da sensibilidade, uma receptividade que vem da sensibilidade, não uma intuição intelectual. Mas essa intuição sensível, ela tampouco é pura, uma receptividade pura, mas ela é um exercício de receptividade mediado através da sua colaboração com a espontaneidade. Ou seja, há esse entrelaçamento entre intuições e conceitos, pelo menos em nós. Então, a pergunta não é a sensibilidade o fundamento, ainda que seja o começo, não é o fundamento do conhecimento. A experiência sensível é um começo não fundante. Isso atraiu alguma atenção nossa e, de fato, chama uma certa atenção, mas é preciso ter em mente que isso não significa que não há uma fundação para o conhecimento, não há uma base, uma estaca para o conhecimento. Essa base, esse alicerce, nós dizendo, para o conhecimento, ele é dado justamente pela estrutura transcendental do sujeito, que para Kant vai ser precisamente aquilo que vai permitir que seja através dela que a gente acaba tendo que respeitar uma certa apoditicidade. Todos os sujeitos, eles são guiados por essa apoditicidade. O que significa isso? Significa que se certas coisas elas contrariam a capacidade do sujeito transcendental de conhecer, de ter um conhecimento empírico. Então, existe então um constrangimento, uma restrição que não é exatamente a verdade, mas é justamente aquilo que não pode ser dito sob pena de você não estar mais de acordo com aquilo que o sujeito tem na sua estrutura transcendental, portanto as condições de possibilidade da experiência, a constituir a experiência. A existência dessas restrições, a prevalência, a incidência dessas restrições importa muito. Ou seja, não é que qualquer coisa dentro do espaço da nossa soberania, dentro do espaço da nossa espontaneidade, veja bem, que vai valer, né? Porque existem restrições, tem certas coisas que, digamos, não podem ser determinadas, conhecidas, e a experiência ela mesma produz essas restrições, né? Então, essas restrições não são restrições de como são as coisas em si mesmas, mas são restrições de como é possível a experiência, né?
Ou seja, o limite do nosso pensamento empírico, do nosso pensamento acerca do mundo, é o limite que diz respeito ao que é possível conhecer empiricamente. O que é possível que esse conhecimento, que começa na sensibilidade, mas não se funda na sensibilidade, pode nos dar. Então, em certo sentido, essa baliza que impede, constrange, restringe, essa baliza, ela, em certo sentido, ela é uma espécie de fundamento. Ainda que nós começamos com a experiência, a estrutura, digamos assim, não cronológica, mas lógica do nosso conhecimento, ela começa com a nossa capacidade transcendental de conhecer. A nossa capacidade transcendental, portanto, de fazer juízos empíricos do tipo X é φ. Então é aí que, em certo sentido, você encontraria essa espécie de baliza, essa espécie de alicerce, que faz com que certas coisas você pense, pode ser que elas sejam verdades ou não verdades, mas elas podem não ser conhecidas, elas podem estar para além da capacidade de conhecimento. Pensá-las significaria dizer que você ultrapassou o limite daquilo que é acessível ao conhecimento. Então isso pode nos engajar a dizer, e eu gostaria de trazer isso à tona justamente porque eu vou tentar passar por uma série de transformações nessa fórmula kantiana, uma série de transformações ao longo do século XX, para nos permitir chegar ao ponto de insatisfação que vai significar justamente o perigo da oscilação permanente, o pêndulo que o McDowell vai diagnosticar no Mente e Mundo. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: então aqui você tem aquilo que o Meillassoux vai chamar de correlacionismo fraco, porque não é que eu não posso pensar para além da correlação, tá? É simplesmente que eu não posso conhecer para além da correlação. Tá claro isso? É possível ainda um pensamento, eu posso pensar, mas esse pensamento não está dentro dos limites das capacidades de conhecimento, das capacidades de acesso empírico ao mundo. Porque essas capacidades, elas são delimitadas pela própria estrutura do sujeito transcendental, do sujeito capaz de ter experiência, de um sujeito qualquer capaz de ter experiência. Tá? Então, esse sujeito, em certo sentido, a gente pode dizer, ele funciona como uma baliza de um correlacionismo fraco, que se limita ao conhecimento, ele não se estende do conhecimento ao pensamento. E o Meillassoux vai dizer, esse correlacionismo fraco, que é o correlacionismo, digamos assim, inaugural do movimento da era do correlato, ele vai ser fortalecido, ele vai ser intensificado posteriormente. E um pouco dessa intensificação é o que eu quero na sequência trazer à tona. Mas percebe, então, tem certas coisas que você não pode conhecer. Está para além, portanto, da capacidade do conhecimento. Então é como se os limites fossem dados pelo escopo do conhecimento empírico, e do conhecimento empírico de um sujeito transcendental. Talvez seja pensável um outro sujeito que tenha outras limitações, como a gente estava vendo. Um outro sujeito imaginável para o qual intuições e conceitos não tivessem tão imbrincados, entrelaçados como no caso
da nossa experiência enquanto sujeitos empíricos, tais como a gente encontra, seja, sujeitos que são capazes de ter experiência e de constituir alguma coisa a partir das experiências graças a esse alicerce. Tá? Então as nossas intuições, elas servem para alguma coisa porque elas são dotadas de capacidades conceituais que as balizam, né? E essas capacidades conceituais é que permitem com que a gente tenha um conhecimento empírico, quer dizer o quê? Um conhecimento do fenômeno, conhecimento acerca de como as coisas aparecem para nós, aqueles que de alguma maneira participam desse sujeito transcendental universal, são instâncias desse sujeito universal transcendental. Então, para nós, ou seja, esse para nós não é qualquer coisa, tem um constrangimento, um limite, portanto uma necessidade, e essa é a apoditicidade. Certas coisas a gente sabe que são de um jeito ou de outro, e sabe que são de um jeito ou de outro por causa da estrutura do sujeito e não por causa de como são as coisas. Tá? Então essa restrição é uma restrição que está de alguma maneira no polo do sujeito transcendental, não está em qualquer outro lugar, mas ela funciona como restrição. Então essa é um primeiro elemento, o primeiro ponto numa marcha que eu queria salientar, basicamente para a gente chegar na posição do Davidson, que aqui vai ser uma posição muito interessante e que a gente poderia, o Meillassoux não faz esse diagnóstico, de fato esses diagnósticos que o Meillassoux faz no capítulo 2 depois da finitude são diagnósticos um pouco rápidos, né? Mas a gente poderia diagnosticar como alguma coisa que está indo na direção de um correlacionismo forte, que para quem já leu ou vai ler mais adiante o texto do Meillassoux, ele associa a Heidegger e a Wittgenstein. Mais sobre isso depois. Mas um segundo momento nessa linha que eu estava querendo para a gente chegar em Davidson, né? Ou seja, para a gente chegar em alguma coisa que talvez seja próximo ao correlacionismo forte, que talvez seja justamente aquilo que, em certo sentido, causa um certo mal-estar que vai ser expresso, em McDowell, que vai ser expresso no movimento da oscilação, o movimento oscilatório que periga ser um movimento permanente, interminável. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção, e a gente não vou me deter muito nisso, é um ponto do que, assim, grosso modo, acontece no Wittgenstein, não das investigações, mas o Wittgenstein posterior ainda, no último Wittgenstein, como as pessoas chamam, às vezes as pessoas chamam o terceiro Wittgenstein, que é o Wittgenstein do da certeza. Né? No da certeza, o Wittgenstein investiga as diferenças entre o conhecimento, o contato cognitivo, como a gente se acostumou a dizer, se acostumou a falar, de um lado, tá? E a certeza de outro. Né? Então esse contraste é o que vai interessar a ele. Então ele vai dizer assim, olha, não há como eu duvidar de que se trata da minha mão quando eu vejo a minha mão na minha frente. Então eu posso dizer, existe a minha mão, e o argumento que ele começa os escritos da certeza é justamente o argumento do Moore, que diz, eu sei que existe um mundo externo porque eu conheço a minha mão, eu vejo a minha mão, eu sei, portanto, que essa é a minha mão, portanto há um mundo externo, ou seja, eu não estou, digamos assim, presa nas minhas próprias caraminholas, nas minhas próprias cogitações. Esse argumento, enfim, tem o valor que tem, e não importa, mas o Wittgenstein vai dizer, olha, na verdade, eu tenho certeza disso, eu tenho que ter certeza disso. Mas isso não quer dizer que eu sei. E aí ele vai realmente tentar entender como é que a certeza pode não significar conhecimento nenhum, mas ela é alguma coisa que são pontos de base para que o próprio movimento do conhecimento possa ser possível.
E ele vai dizer assim, o movimento do conhecimento, por exemplo, está associado à capacidade de pedir e oferecer razões. Né? Por que você acredita nisso? Por que você acredita nisso? Mas existem certos pontos que são pontos acerca dos quais você não pode nem sequer duvidar, não faz sentido duvidar. Esses pontos são as certezas obrigatórias. Ele vai chamar essas coisas de proposições dobradiças. Ou seja, vai ser como uma dobradiça da porta que permite que eu abra e feche, que eu duvide e conheça de alguma coisa. Mas para eu duvidar e conhecer alguma coisa, eu tenho que ter a certeza dessas dobradiças. Se essas dobradiças não estão no seu lugar, eu não posso abrir a porta, fechar a porta. Isso significa, por exemplo, que, bom, eu posso ter dúvidas acerca de uma certa interpretação histórica de algum evento, eu posso ter dúvidas acerca de uma versão da história, mas em todo esse jogo, isso não é alguma coisa permanente, né? Ou seja, que vale para todas as circunstâncias, mas em todas essas circunstâncias em que essas dúvidas históricas aparecem, eu tenho que ter certeza de que a evidência histórica funciona como evidência histórica. Ou seja, de que os documentos, por exemplo, eles são documentos, ou podem ser documentos autênticos. Né? Então, por exemplo, o Wittgenstein vai dizer aqui coisas do tipo, quando alguém tiver, e aí vamos adaptar o exemplo dele para justamente ressoar com o primeiro capítulo do Meia Sul, quando ele fala de ancestralidade, alguém vai dizer assim, a vida na Terra, uma aula sobre a vida na Terra, alguém diz assim, a vida na Terra foi tal que os dinossauros precederam os humanos, né, e que eles não compartilharam a Terra em momento algum, e alguém levanta a mão e fala assim, mas como é possível saber que que a Terra tem mais de 5 minutos? Bom, enfim, se trata de um argumento cético, pode ser desenvolvido de várias maneiras, mas a questão é que quando isso acontece, é como se o contexto mudasse. Ou seja, nesse momento, numa sala de aula, por exemplo, pode haver uma repressão, ou pode haver mudança de assunto, as pessoas vão discutir outras coisas, vão discutir argumentos céticos, etc. Mas dentro daquele jogo, daquela forma que está sendo expressa, que está sendo exercida, aquela forma que está sendo exercida no debate acerca da história da vida na Terra, ali você precisa ter essa certeza, né, de que os dinossauros, de que a vida não começou há 5 minutos. Tá? Então, precisamente, a vida na Terra não começou nos últimos. Não começou há 5 minutos. Então, é mais ou menos isso. Duvidar disso é como, por exemplo, alguém não ter certeza do seu próprio nome. Né? Quando a pessoa não tem certeza do seu próprio nome, enfim, o jogo das identidades, por exemplo, num escritório, numa agência burocrática, ela perde você sai daquele jogo que você está jogando ali, você parece que está, então você tem que, você diz assim, tá bom, então você está precisando de um documento, qual é que é o seu nome? Bom, não tenho certeza, eu precisava consultar alguém para perguntar meu nome. Então, tem uma coisa errada, você não pode não ter essa certeza. No limite, e apenas no limite, não ter certas certezas em certos contextos é uma prova de que você não pode fazer parte de uma investigação. Então, tem certos pressupostos de uma investigação que são pressupostos que estão na própria, que se expressam precisamente em certos conteúdos que precisam estar certos, que precisam ser tomados como certos, né? Ainda que eles não expressem necessariamente um conhecimento. É preciso que você saiba o seu nome.
né? Então é preciso que você saiba, tenha essa certeza, porque senão, por exemplo, você não pode, sei lá, jogar o jogo da conta bancária, do emprego, nem sequer da identidade nas redes sociais. Então é preciso que você saiba o seu nome não pode ser um objeto, saiba o seu nome, que você tenha certeza do seu nome, né? Apenas nesse sentido. Portanto, você não duvide dele. Ou seja, é como se o Wittgenstein tivesse um limite de dizer alguma coisa assim: se você não tem certas certezas, se certas coisas são duvidadas, então você, na verdade, está fora do escopo do jogo mesmo de busca do contato cognitivo. Ou de outra maneira, certa certeza você precisa ter, senão você vai ser considerado louca. Tá? Para você não ser considerada louca, então você tem que ter certas certezas. Tá? Então, aqui, as certezas elas não vêm porque o mundo impõe, porque nós conhecemos as coisas que são de uma maneira ou de outra, mas parece que para o jogo ser jogado, certas certezas precisam estar posicionadas. Por se elas não estiverem posicionadas, o jogo não pode ser jogado. Ou seja, a porta não pode correr, a dobradiça é requisito para que a porta possa correr, e, portanto, que eu possa duvidar e que eu possa deixar de duvidar. E aqui o passo, me parece, e é isso que eu quero insinuar, é um pouco mais forte, mais pesado do que o passo de Kant. Não é só que eu não tenho conhecimento empírico do mundo, é que eu não sou um interlocutor apropriado. Se eu não sou um interlocutor, eu não sou um interlocutor adequado quando eu não tenho certas certezas. As certezas elas constituem a adequação mesmo da participação de alguém no jogo de, digamos, oferecer e pedir razões. Né? Esse jogo ele não pode ser dado sem certezas. Né? Como o Wittgenstein está enfatizando o seguinte: a dúvida ela não está no ar, ou seja, você não pode duvidar de tudo, porque justamente se você duvida de tudo, ao mesmo tempo você não tem como ancorar suas dúvidas em alguma coisa. Para você estabelecer alguma dúvida, você tem que ter certas certezas que balizam essas dúvidas. Essas são as dobradiças. Então, digamos assim, o cético global, aqui justamente ele não cabe, justamente porque a formulação, né, de certas dúvidas requer certas certezas. Né? Então, pensem, por exemplo, num exemplo que eu gosto muito, né? Pensem, por exemplo, num argumento, numa variante desse argumento, que é um argumento que vai dizer o argumento contra a indução, né? Ou seja, contra a projeção do futuro no passado, como argumento humeano. Alguém vai dizer assim: olha, eu tem esse argumento aqui que vai dizer que o sol não vai nascer amanhã. Você vai dizer assim: bom, esse argumento para ser formulado precisa do conceito de amanhã. Agora, o conceito de amanhã ele precisa de ser alguma coisa do tipo: quando o relógio der 12 badaladas, quando o sol nascer. Quando o sol nascer, você vai dizer assim: eu não sei se o sol vai nascer quando o sol nascer. Bom, eu não sei se o sol vai nascer então aí evidentemente não é possível que eu não saiba que o sol vai nascer quando o sol nascer. Parece que aqui você tem digamos assim, uma vertigem até de outra natureza, né? Mas, por exemplo, você não pode dizer: eu não sei se o sol vai nascer quando o relógio der 12 badaladas. Mas eu não sei se o relógio vai dar 12 badaladas pelos mesmos motivos que eu não sei se o sol vai nascer amanhã. Entende? Ou seja, a própria formulação digamos assim, do ceticismo com respeito ao futuro, com base no que aconteceu no passado, ela é impossível, porque toda a formulação ela vai requerer uma projeção do passado no futuro. Então,
Então é como se a gente tivesse uma espécie de impossibilidade de formulação, né? Certas coisas precisam ser estabelecidas, ou ser consideradas estabelecidas, ser dadas como certas, para que esse jogo da investigação seja possível, esse jogo de dúvida e resposta à dúvida. Esse jogo mesmo da formulação de uma dúvida requer que a gente, de alguma maneira, seja capaz de ter certas certezas, né? Então, essas certezas não significam, veja bem, não significam conhecimento, também não significam verdade, né? Não importa, só que o jogo precisa jogar dessa maneira. Bom, aí o cheiro de correlacionismo é evidente, marcante, tá? E uma pergunta que você pode fazer é se trata de correlacionismo mais forte que o de Kant. E eu acho que a impressão de que se trata de alguma coisa ainda mais forte não é uma impressão injustificada, porque, veja, aqui você está dizendo certas coisas simplesmente não podem nem sequer ser consideradas, porque se forem consideradas a gente vai, digamos assim, não ser um humano próprio, não ser um humano direito, né, vamos dizer, porque a gente não vai ser humano direito, porque certas coisas não se fala, nem sequer se pensa, não pode se pensar, né? Então no limite é como se o que tivesse em jogo fosse a nossa capacidade de participação num jogo, né? Então, para participar de um jogo é preciso que a gente aceite, convencione certas coisas, e a palavra convenção aqui é uma palavra bastante importante, e essas convenções que não são convenções formais, o Wittgenstein está dizendo, são justamente convenções igualmente acerca do conteúdo, mas que precisam estar certas, precisam ser tomadas como certas para que a coisa possa sair do chão, o jogo da dúvida e da investigação possa sair do chão. Então a investigação histórica precisa da certeza nas fontes históricas, etc. Uma investigação burocrática precisa da certeza do seu nome, né? Se você não tem a certeza do seu nome, então, em certo sentido, é como se você não pudesse participar desse jogo. E se esses jogos todos são tudo que a gente faz quando a gente está investigando o mundo, bom, pronto, aí você está numa situação em que parece que a investigação do mundo ela é toda relativa, correlativa aos nossos rolezinhos, aos nossos jogos, a nossa investigação. São todos correlativos à nossa própria maneira de fazer as coisas, a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de pensar. Pois bem, então fica essa questão com respeito a essa ideia de proposições certas, certeiras, dobradiças, que são condições de possibilidade para a dúvida e o conhecimento. Se trata aqui não de condições de possibilidade do conhecimento empírico, mas se trata da condição de possibilidade da própria articulação de uma dúvida, da própria articulação de uma investigação, né? Então, a própria investigação ela tem certos pré-requisitos. Aqui o Wittgenstein está propondo, né, insinuando. Bom, e agora a gente pode chegar a Davidson. Então estou fazendo essa escadinha aí, Kant e Wittgenstein da certeza, Davidson, para a gente chegar em Davidson e ver o que o Davidson faz, que é uma coisa ainda mais tonitruante do que faz o Wittgenstein da certeza. Porque o Davidson vai fazer uma coisa que eu não sei se existem alguns pré-requisitos importantes para a gente entender como é que o Davidson está fazendo o que ele está fazendo, e a gente não vou poder um pouco entrar em muitos detalhes, mas uma primeira coisa muito importante que eu não vou poder explorar muito, mas que merece uma certa atenção, pelo menos como caixa preta, né, é o seguinte: Davidson é um quiniano. Tá? Isso é bastante importante. E sem entrar em muitos detalhes do que significa isso, em termos de várias coisas, de respeito às dificuldades de você
determinar a referência, em termos de uma relatividade ontológica, etc., que também são pontos de partida importantes para o que Davidson vai fazer, inclusive para esse movimento que eu vou tentar descrever aqui. Uma coisa muito importante é a famosa rejeição de Davidson de Quine, dos dois dogmas do empirismo. Os dois dogmas do empirismo é um texto, enfim, bastante famoso, um dos textos mais citados da história da filosofia do século XX, etc. Os dois dogmas, ele é um texto que, eu não querendo muito entrar em detalhes, tem como consequência, na terminologia do próprio Davidson, tá? Não na terminologia do Quine, que a gente não pode separar de um lado. Seria dogmático, não existe um princípio que permita você separar, de um lado, o significado das expressões e, de outro lado, as nossas crenças. O que significa isso? Não há como separar o sintético do analítico. A gente está falando de Kant. Kant faz essa baguncinha aí ao dizer sintético a priori e tal, mas ainda está de pé a distinção entre o que é sintético e o que é analítico. O Quine coloca justamente isso em questão. Ele vai dizer assim, olha, na verdade não existe nenhuma maneira, nem princípio para você fazer isso. Você faz isso porque a gente está acostumado a fazer isso de uma certa maneira, mas não existe nenhum princípio que baliza isso. Bom, beleza. Então, o analítico e o sintético, ou seja, se você quiser, a enciclopédia e o dicionário são, essa distinção entre enciclopédia e dicionário são tais que você pode mudar os termos, a definição que está no enciclopédia, a definição que está no dicionário, porque essa distinção não tem princípios. Não é baseado em princípio nenhum. Então, por exemplo, no dicionário você tem solteiro, exemplos quinianos, né? Solteira é uma pessoa que não é casada. No dicionário, na enciclopédia, você vai ter pessoas solteiras, são pessoas que são coextensivas a pessoas, por exemplo, a pessoas felizes. Aí você diz assim, pesquisas mostraram que as pessoas solteiras são mais felizes e tal. Então, então, aí o que acontece? Quando a enciclopédia faz isso. Então, vamos lá. O que faz a diferença entre uma definição e uma mera coextensão entre felizes e solteiros? O Quine vai dizer um gesto, que é um gesto arbitrário. É como se você quisesse colocar em termos de conectivos lógicos de uma lógica proposicional com identidade. Quando você passa, por exemplo, da equivalência, por exemplo, 3 tracinhos, ou assim, um bicondicional, para uma igualdade, tem um passo aí que é um passo que depende de uma decisão arbitrária. Então ele vai dizer, por exemplo, pega 4 coisas: os cordatos, as criaturas com coração, os renados, as criaturas com rins. Ocorre que todas as criaturas com coração têm rins, e todos que têm rins têm coração. Você vai dizer assim, todos os cordatos têm coração, analítico; todos os renados têm rins, analítico; todos os cordatos são renados, isso é sintético. Porque sintético você precisa de uma definição. Mas a questão isso só é possível se você tiver alguma boa maneira de entender o que significa sinonímia. E você não tem nenhuma boa maneira de entender sinonímia a não ser por meio de uma arbitrariedade de uma função da linguagem. Sem entrar em detalhes na argumentação do Quine aqui, e essa argumentação é uma argumentação bastante discutida, Davidson compra, isso. E isso significa para ele o seguinte, que quando uma dúvida acontece, quando eu digo alguma coisa que você duvida, eu tenho que ter alguma crença em comum
com você. Você tem que ter alguma crença em comum, melhor dizendo, comigo, por estar duvidando das minhas crenças. Então você não pode estar duvidando de todas as minhas crenças. Alguém poderia dizer, e é isso que importa no Quineismo, que em certo sentido, quando Quine rejeita a distinção analítico-sintética, em certo sentido, ele está dizendo que todos os nossos juízos são juízos sintéticos. Você não tem juízos analíticos. Nem sequer, isso ele fala nos últimos parágrafos dos dois dogmas do empirismo, nem sequer as verdades lógicas, as verdades matemáticas são verdades à prova de qualquer experiência. Percebe? A experiência pode vir a revisá-las, só que a gente protege, a gente faz todo um esforço para proteger a nossa lógica de certas revisões empíricas. Ou seja, o grau aqui de soberania, nos termos que o próprio Quine vai usar, é um grau muito enorme, né? Muito grande. E aqui a suspeita de correlação fica ainda mais dramática. Parece que você está assim, dizendo, meu Deus, que forte esse correlacionismo. Bom, então, basicamente, está tudo sujeito à experiência. Então, por exemplo, quando você discorda do que eu falo, quando você duvida, você tem que ter alguma crença em comum, não é um significado em comum, porque os significados são também crenças, ou seja, dizer que tudo é sintético, ou seja, é dizer que não tem enunciados que são verdadeiros apenas em função do seu significado. É assim como modernamente a gente define os juízos analíticos no século XX, né? Aristóteles entendia os juízos analíticos como os juízos em que o predicado está contido no sujeito, mas enfim, né? Outras estruturas lógicas diferentes da predicação são concebidos e expressos atualmente. Então a gente dá uma definição um pouco mais geral do que essa definição de Aristóteles. A definição de Aristóteles permite você pensar a coisa também bastante longe, né? Porque basicamente o Quine estaria dizendo não tem nada que está estrito senso contido no sujeito, né? Ou seja, não tem essência, para falar de um certo jeito, para falar rapidamente de uma certa conclusão possível aqui. Mas basicamente, então você não tem verdade nos termos do século XX, você não tem verdade em função do significado. Se você não tem verdade em função do significado, então tudo é uma questão de crenças. Algumas crenças são verdadeiras, outras crenças não são verdadeiras. E aí é onde a porca começa a torcer o rabo. Tá? Então, eu tenho que duvidar, será você ao duvidar de mim, quando eu digo, por exemplo, sei lá, eu digo Brasília é uma cidade feita feita como se faz um autorama, uma pista de corridas. Quando eu falo uma coisa dessas, você duvida, você precisa ter algumas crenças em comum comigo. Porque não basta os significados não bastam, você tem algumas crenças em comum comigo. Agora vem a mordida. Quando há uma discussão qualquer em que há crenças verdadeiras e há crenças falsas, por exemplo, se alguém diz assim, eu vou duvidar de tudo que uma certa visão de mundo tem, né? Ou seja, digamos assim, a visão do mundo dos Hopi, né? Que é uma visão, um povo do norte da América que chamou bastante atenção nos exemplos de Quine, por isso de Davidson, né? Então, eu coloco em questão a visão de mundo, vamos dizer, se a gente puder dizer assim, dos Hopis. Para eu fazer isso, eu preciso ter algumas, eu não posso colocar ela toda essa visão de mundo em questão, porque eu preciso ter algumas coisas em comum com ela para eu poder duvidar de grande parte delas.
A dúvida, ela não só, e essa é a diferença com o Wittgenstein, não só ela requer certezas, mas ela requer verdades. Tá? Então, esse é o ponto, né? Eu não consigo nem entender como é que alguma coisa pode corrigir todas as minhas crenças, porque aquilo que pode corrigir todas as minhas crenças tem que ser entendível por mim. E se é entendível por mim, se é inteligível por mim, precisa ser uma verdade, né, para mim. Precisa ter um número suficiente de verdades para balizar a coisa toda, para balizar o desacordo, né? Então, para eu entender, quando eu digo assim, isso tudo que você está falando é falso, para eu entender isso, eu preciso entender o que você está falando, e para eu entender o que você está falando, eu tenho que compartilhar certas verdades, porque não há um entendimento que está fora da verdade, não há um entendimento que está fora do jogo das crenças verdadeiras e falsas. Crenças são tomadas de posição acerca da verdade. Bom, então aqui a coisa fica bastante mais complicada, né? Porque veja bem, o que o Wittgenstein estava dizendo é, eu não posso, digamos assim, grosso modo, eu não posso falar certas coisas para se chamar de louco, né? Aqui o que o Davidson diz, eu não posso falar certas coisas porque certas coisas não podem ser expressas e porque não compartilham uma coisa que, grosso modo, tem a maior parte das suas crenças verdadeira. Bom, essa coisa da maior parte, Davidson é uma pessoa que está pensando em termos de massa crítica, né? Ou seja, não é que todas as minhas crenças são verdadeiras, mas a maior parte delas é verdadeira. Aí as pessoas vão dizer, claro, aquela chorupação clássica, maior parte, como assim, bro? 50% mais 1 ou 90%? O que está querendo dizer com maior parte? Aí diz assim, essa pergunta não sei responder. Eu prefiro dizer o seguinte, é uma presunção de verdade em favor de todas as crenças. Se alguém acredita, bom, há uma presunção de verdade em favor disso. As pessoas falam de presunção de inocência, ele fala de presunção de verdade. Então, e é assim que a gente trabalha, é assim que a gente se entende, e de outra maneira a gente não consegue se entender, esse vai ser o ponto. Então, parece que no próprio confronto entre, sei lá, Deus vai dizer assim, tudo que você está a pensar está errado, eu não vou entender Deus, a não ser que ele compartilhe certas verdades comigo. E muitas. Algumas, a maior parte delas triviais, talvez. Mas muitas verdades vão ter que ser compartilhadas. Isso significa o quê? Que você pode determinar onde está a verdade? Não, você não pode, mas você pode determinar que tem uma grande quantidade delas. Isso significa a massa crítica. Então, veja bem, o que é verdade nessa história do Davis? Aí vocês veem, se vocês compartilham comigo a impressão de que agora você intensificou, você fortaleceu bastante o correlacionismo desde, digamos assim, do ponto de vista do Quine, desculpa, do ponto de vista do Kant, do ponto de vista, em comparação com Kant, em comparação com Wittgenstein. Você está dizendo, tem certas coisas que são verdadeiras na minha correlação, e que eu não posso pensar de outra maneira, porque elas são verdadeiras e qualquer outra coisa diferente vai ter que compartilhar essas verdades. Eu não estou especificando as verdades, mas vai ter que compartilhar um certo número de verdades. Isso significa, por exemplo, que o antropólogo, etnógrafo, lexicógrafo de campo, eles vão chegar na hora de interpretar uma cultura qualquer, se não houver a maior parte das verdades compartilhadas, essa interpretação é impossível. Isso significa, para Davidson, significa que não há uma multiplicidade de esquemas conceituais. Eu só consigo entender crenças quando eu compartilho essas crenças. E essas crenças só podem ser compartilhadas, só podem ser entendidas como verdadeiras e falsas, porque uma parte significativa delas é verdadeira. Então pronto, aqui a gente tem a coisa, Davidson tentando situar em termos
em termos da geografia do Sellers e do próprio McDowell, Davidson é uma pessoa que é kantiano no sentido de que recusa o dado. Né? A recusa ao dado, para ele, vai significar a recusa do que ele vai chamar de um terceiro dogma do empirismo, pensando numa série que começa com os dois primeiros de Quine. E esse terceiro dogma do empirismo é um dogma que você pode, segundo o qual você pode distinguir conteúdo empírico e esquema conceitual. Isso significa o quê? Que você pode ter um conteúdo empírico, um genuíno conteúdo empírico, conteúdo de pensamento empírico, que não seja carregado de conceitos. Então, tudo que a experiência me dá, ela me dá a partir de capacidades conceituais, a partir do exercício de capacidades conceituais, a partir de um certo esquema de conceitos. Não há mais de um esquema de conceitos, só há um, e as consequências disso vocês podem imaginar. O correlacionismo aqui parece bastante forte. Né? Veja, não é que a questão é que você tem que ter contato, e Davidson é uma coisa impressionante, né? Porque veja, eu já conheci muita gente que diz, né, a filosofia praticamente acabou porque Davidson resolveu tudo que precisava ser resolvido. Davidson tem um impacto enorme, mas isso também não é sem razão, porque veja bem, o que ele está dizendo é o seguinte: não, você diz assim, mas olha, veja bem, eu não estou acessando as coisas elas mesmas. Ele diz assim, olha, se você não está acessando as coisas elas mesmas, você não está acessando as coisas elas mesmas no sentido de que você não sabe particularmente quais as coisas elas mesmas que você está acessando, mas algumas das coisas elas mesmas você está acessando. Você tem que estar acessando, porque o conflito entre aquilo que você pensa e as coisas elas mesmas como são, esse conflito só faz sentido se a maior parte do que está nos dois polos for comum, for compartilhado. O que quer dizer o quê? Que a maior parte daquilo que você pensa é verdadeiro, ainda que eu não possa especificar o quê. Né? Então, em certo sentido, é como se houvesse um contato com o mundo. Né? Mas esse contato com o mundo ele é todo feito dentro da correlação. Ele é todo feito dentro do meu esquema conceitual. Ele é todo feito dentro da minha capacidade do meu esquema conceitual de ser estruturalmente conectado ao mundo. Né? Então, é como se a espontaneidade fosse suficiente, porque a espontaneidade ela é tal que ela não pode ser rigorosamente, completamente desconectada do mundo. Alguma conexão com o mundo a espontaneidade tem que ter. Consequência, para Davidson, para falar em termos de Kant, bem diretamente, bem dramaticamente, eu não preciso de receptividade nenhuma. E de fato ele vai dizer assim, olha, a experiência é uma coisa causal, saca? Tipo assim, você, como a gente pode dizer, a experiência é uma coisa que me afeta de alguma maneira, né? Faz uma marca em mim, né? Faz uma marca em mim, mas é uma questão de causa e efeito. Claro que existe uma história causal para ser contada, e ele vai dizer assim, sim, essa história tem que ser contada, mas isso não tem relevância nenhuma para a história do contato cognitivo que eu preciso fazer. A história do contato cognitivo que eu preciso fazer é uma história que tem a ver com espontaneidade e nada mais. A subjetividade é absolutamente, epistemologicamente irrelevante. A experiência é irrelevante, a experiência não faz diferença nenhuma. Tá? Então é uma posição extremamente, e o McDowell vai então, portanto, reconhecer que essa é a posição mais incrível que você pode, em princípio, ter, uma vez que você, ou atrator mais forte, né? Porque uma vez que você rejeitou o mito dado, rejeitou a distinção entre esquema conceitual e conteúdo empírico, parece que parece que a melhor coisa que você pode fazer é ir para um atrator em direção ao atrator davidsoniano. Aí o McDowell vai dizer assim, no entanto, isso é intolerável. E é disso que ele vai dizer
essa parada me faz patinar no vazio sem fricção. É disso que ele vai dizer, essa parada me faz não ter nenhum impacto justificativo sobre as minhas crenças, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas convicções. Então o Davidson vai dizer na boca de pau, gente, vamos combinar, né? O que pode justificar uma crença se não é uma outra crença? Né? O que justifica crenças? Outras crenças. Não pode ser de outro jeito. Não pode ser outra coisa que justifica crenças. Sai. Não pode ser outra coisa que justifica crenças, a não ser elas mesmas. Então, e aí isso é que o McDowell vai dizer assim, não, é preciso restaurar um empirismo mínimo. O que é o empirismo mínimo para o McDowell? É justamente, é preciso, a ideia de que é preciso, e aqui a gente viu aí como é que o correlacionismo foi se tornando mais e mais e mais forte, e o McDowell vai dizer assim, basta, é preciso que a gente reestabeleça o empirismo mínimo. O que é o empirismo mínimo para ele? O empirismo mínimo para ele é simplesmente o seguinte, alguma capacidade da experiência de exercer realmente uma capacidade justificatória, ter um impacto justificatório sobre as nossas crenças, de tal maneira que ela possa nos dar vereditos, dizer assim, isso aí que está pensando está bom, ruim ou mais ou menos. Isso aí que está pensando presta ou não presta. De outra maneira, a experiência precisa ser capaz de ser entendida como alguma coisa que atua como um tribunal sobre os nossos pensamentos. Porque senão qualquer contato cognitivo com o mundo é um contato, digamos, nosso, tão somente nosso, ainda que ele não possa, senão, ser em grande parte verdadeiro. Então o que o McDowell vai pensar? Eu estou, então, portanto, nessa oscilação. De um lado, eu rejeito o mito do dado, e eu rejeitando o mito do dado, nada me atrai mais do que uma posição davidsoniana, mas essa posição é ela mesma intolerável. Por que ela é intolerável? Porque ela me deixa patinando no vazio, sem fricção, sem atrito, sem nenhum impacto do mundo sobre mim. Então, beleza. Então, o que acontece? Eu estou aqui patinando, eu estou aqui oscilando, essa oscilação periga não terminar nunca, porque de um lado parece que eu preciso de um dado, porque sem dado eu não vou ter o tribunal da experiência, e se eu precisar de um dado para ter um tribunal da experiência, eu vou cair numa coisa, vou cair nos problemas do Sellers, vou cair nos problemas do Kant, vou cair nos problemas do próprio Davidson, eu vou justamente não poder dar justamente a justificação que eu preciso dar para que eu consiga para que eu consiga receber o impacto do mundo. No máximo eu vou ter desculpas, né? Vou ter álibis, né? Ou seja, eu vou dizer assim, olha, eu não poderia pensar de outra maneira, porque, né? E isso me diz que justificatoriamente a experiência me é insuficiente, e aí, porque a experiência é tal que aquilo que a experiência me entrega só pode ser dados sensoriais, porque se não for assim eu não vou poder ter um tribunal da experiência legítimo, genuíno. Então, rejeitando o dado, eu caio numa patinação do vazio sem atrito. Eu caio num ponto em que a experiência não tem importância nenhuma importância justificatória, nenhuma importância epistêmica nas minhas crenças. Ou seja, de um lado, ou eu preciso de um dado que me faça sair desse inferno correlacionista, e eu não tenho esse dado,
não tendo esse dado, eu caio no inferno correlacionista. Então, é como se a possibilidade de saída fosse o dado. E o dado justamente é aquilo que se mostra mitológico, se mostra inaceitável. Então você fica entre o inaceitável e o intolerável, inaceitável e intolerável, periga essa gangorra ser perpétua. Bom, então o que vai motivar o Marktal vai ser justamente sair dessa gangorra. Né? E sair dessa gangorra vai ser uma coisa que vai requerer pensar na experiência em termos diferentes dos termos do dado e diferentes dos termos de Davidson, evidentemente. Mais tarde, na sua rejeição ao mito do dado, nos textos a partir de 2008, 2009, em particular num que se chama Evitando o Mito do Dado, ele vai fazer uma espécie de meia-culpa em que ele vai dizer assim: no Mentimundo eu estava ainda muito próximo da maneira como Davidson concebia, esse rolê todo, da maneira como Davidson concebia concebia as crenças. Então eu entendi a experiência, isso que ele vai fazer no Mentimundo, ele vai dizer assim, eu vou entender a experiência como sendo candidatas, como me provendo candidatas a crenças. Né? Só que ele vai dizer depois, como é que eu posso distinguir candidatos a crenças de crenças? Uma vez que a estrutura dos candidatos a crenças são a mesma coisa. Né? É uma coisa interessante. Parece que tem certas coisas que se fixam na experiência independente das minhas crenças, das minhas outras crenças. Então, por exemplo, ele vai usar essa imagem das ilusões óticas, né? Por exemplo, a ilusão de Miller-Ley era uma ilusão em que você traça dois traços, né, horizontais, são do mesmo tamanho, só que num você põe umas setinhas apontando para fora, e na outra você põe umas setinhas assim, e na outra você põe setinhas assim. Como é que se fala? Assim. E aí aquela que tem setinha assim, ela parece maior do que a primeira. E mesmo que você saiba que não é maior, você não vai conseguir. A experiência vai sempre te dizer que uma é maior que a outra. Então, a experiência te dá candidato, não quer dizer que você vai ter que aceitar aquela candidatura, mas a candidatura aparece a você, tá? De tal maneira que você não pode fazer nada a respeito. Isso para ele é o quê? É como se fosse uma espécie de exercício de passividade. Uma ocasião de passividade, em que você tem uma receptividade, é como se naquele momento você estivesse simplesmente abrindo a porta da hospitalidade abrindo a porta da hospitalidade sem ainda engajar as suas crenças no processo. Você está simplesmente abrindo a porta, simplesmente é uma recepção que você está fazendo, uma receptividade sem nenhum exercício de espontaneidade. Né? Então você pode, em certo sentido, separar essa contribuição desde que as duas estejam em jogo, mas que a receptividade é tal que ela é uma passividade. As crenças elas são todas revisáveis, dependendo da nossa soberania, da nossa espontaneidade, mas justamente a experiência ela tem uma passividade que as crenças não têm.
Então é como se a experiência me desse candidatos à crença que vão ter que ser analisados de alguma maneira pela espontaneidade. Então um pouco essa imagem dos dois andares é de alguma maneira recuperada, mas a experiência ela não é alguma coisa que prescinde de conceitos. Ela requer exercícios conceituais, só que esses exercícios conceituais eles aparecem de uma forma passiva. Ou seja, eu não estou em todo o exercício da minha espontaneidade, da minha soberania, quando eu estou tendo experiências sensoriais. As minhas experiências sensoriais elas são passivas, né? Ainda que eu precise de toda uma preparação para que isso aconteça, né? Então, ou seja, a resposta que eu vou ter ao olhar para alguma coisa e dizer X é Φ, X é vermelho, depende da minha capacidade conceitual de saber o que é vermelho. Mas uma vez que eu tenho essa capacidade de fazer essa reportagem, a reportagem vai ser a própria conclusão da experiência, vai ser o próprio juízo empírico, e esse juízo empírico ele é passivo. Esse juízo empírico ele não é um juízo independente dos conceitos, mas ele também não é um juízo que é do mesmo tipo que o resto das minhas crenças, né? Bom, enfim, essa é a solução do McTaw, que implica várias coisas. Implica a ideia de que a concepção do mundo tem que ser uma concepção, tem que ser tal que precisa ser tá associada aos meus conceitos. O mundo ele é conceitualizado. E é interessante, é uma solução que vai na direção de Kant e Hegel, né? Completamente consciente por McTaw. E bem, interessante. Indo nessa direção, justamente o McTaw não escapa da era da correlação, né? Ele se adentra mais, ele vai de um correlacionismo fraco, né, combatendo um correlacionismo forte como esse que talvez seja o do Davidson, em direção a uma absolutização da correlação, aquilo que o Meillassoux vai apelidar de metafísica da subjetividade, que é a posição, por exemplo, a posição de Hegel. Então, não é um exorcismo da correlação, porque afinal de contas, como Meillassoux sabe, vocês imaginam, é muito difícil sair da correlação. E sobretudo é muito difícil sair da correlação sem negá-la simplesmente. Sem negá-la simplesmente significa, por exemplo, sem dizer alguma coisa do tipo, no nosso contexto, né? Não, o dado não é um mito, né? Eu vou abraçar um empirismo pré-kantiano sem problemas. Quando você faz isso, em certo sentido, você rejeita a lição de Kant. O nome do jogo, desencantamento, né? Com K é justamente o jogo. O jogo é você, em certo sentido, sair de Kant passando por Kant. Ou seja, não é você abandonar, mas é, em certo sentido, ver aquilo que Kant não viu. E isso, em certo sentido, McTaw falha em fazer no Mente e Mundo, né? Porque justamente ele acaba caindo nos parâmetros que são os próprios parâmetros de Kant, que são os parâmetros do correlacionismo. Em certo sentido, como ficar em paz dentro do correlacionismo, e eu estou escolhendo isso um pouco para mostrar o que McTaw acaba fazendo no Mente e Mundo, mas também estando em sintonia com uma coisa que é muito importante para ele no livro, que é justamente um exercício de quietismo, um exercício de abdicação de teorias filosóficas. É como se o impasse da gangorra permanente, né, dado patinação do vazio sem fricção, Davidson, o empirismo, essa gangorra tivesse que parar, tivesse que ter tivesse que ter esse problema, tivesse que chegar a um ponto de equilíbrio, de estabilidade.
e pronto, isso significa poder ficar em paz, poder se curar desse drama do correlacionismo. Ocorre que essa cura é uma cura tal que não faz você sair do correlacionismo, mas faz simplesmente você estar em paz com ele, né? Ficar quieto com ele, né? Enfim, alguma coisa assim. Mas o drama fica muito expresso aí, né? O drama fica bastante expresso, porque, em certo sentido, e a gente não vai se ocupar assim mais diretamente, mais concentradamente em alternativas do século XXI para sair do correlacionismo, mas aqui a gente começa a ver como é que o correlacionismo tem tentáculos, né? Como é que ele vai te puxando, como é que ele vai te arrastando e como ele vai te atraindo, né? E um pouco dessa dificuldade, né? Quando a gente chegar no Meia Sul, a gente vai ter a oportunidade de ver pelo menos uma, e talvez a gente explore um pouco mais a maneiras de tentar sair dessa armadilha. Mas eu acho que esse debate entre Davidson e McDowell mostra um pouco essa dificuldade de você escapar do charme do charme do confinamento, da atração da correlação, que tem, como a gente está vendo, muitas formas, né? E uma forma delas é dizer que a gente é dentro da nossa espontaneidade, e apenas dentro da nossa espontaneidade que a gente pode fazer um contato com um mundo que não pode ser completamente falso, o que deixa McDowell bastante insatisfeito, porque de alguma maneira é como se a gente saísse da nossa espontaneidade sem jamais sair da nossa espontaneidade. É como se a gente submetesse o mundo à nossa correlação. E ele vai dizer assim, é preciso ter uma imagem talvez da correlação que nos deixe ficar mais em paz com ela. E a questão toda o problema da correlação é um problema que só pode aceitar uma resposta desse tipo, uma resposta terapêutica, uma resposta quietista,